Olá pessoal, vimos até o momento os números naturais. Os números naturais são todos os números inteiros e positivos, começando a partir do zero. A partir de agora, começamos a trabalhar também os números inteiros, certo? Então vamos definir quem são os números inteiros, quais são os tipos de números, além das suas operações. As operações são quais? As 4 operações básicas, além da potenciação e a radiciação, que envolve os números inteiros. Juntando isso, a gente tem as expressões numéricas, que trabalham todas as operações ao mesmo tempo, ok? Os números inteiros. Podemos imaginar que para cada número natural diferente de zero, existe um número negativo correspondente. Então, se eu começo lá meus números naturais, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e continua, eu tenho também para cada um número negativo que corresponde. Então, por 1 eu tenho menos 1, para o 2 eu tenho menos 2, para o 3 eu tenho o menos 3 e assim sucessivamente. Se reunirmos num só conjunto os números naturais, então temos aqui de 0 para frente os números naturais e os seus correspondentes negativos, certo? Os negativos, a gente então forma o conjunto dos números inteiros, que é indicado pela letrinha Z, ok? Os números inteiros, então, são todos os números positivos e negativos, ok? Então temos lá, representado por meio de diagrama, os números naturais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 100 e assim vai, todos os números inteiros positivos. Também agora com os inteiros eu tenho os negativos. Menos 1, menos 2, menos 4, menos 100, menos 6, certo? E juntando esses dois, a gente tem os números inteiros. Então, os naturais, dizemos que ele é contido nos inteiros. Os números naturais, ele está contido nos inteiros. Os números naturais estão dentro dos números inteiros, faz parte dos números inteiros, ok? Na reta numérica, o conjunto dos inteiros, conjunto Z, pode ser representado numa reta numérica. Se a gente tinha lá os números naturais, começando a partir do zero, 0, 1, 2, 3, 4, com a mesma distância entre um número para outro, a gente tem agora os números inteiros negativos, que começa então por menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. E observa que é possível comparar dois números inteiros a partir da posição que ocupa na reta numérica. Assim, um ponto mais à direita sempre é maior que um ponto à esquerda. Isso aqui é bem importante vocês entenderem. Quem é maior? Menos 2 ou menos 4? Menos 2 é maior, porque quanto mais à direita você está, maior é esse número. E quanto mais à esquerda você está, menor é esse número, ok? Então, cuidado quando você vai comparar números negativos. O menor número negativo, ele é maior que um maior número negativo. Então, menos 2, ele é maior que menos 4. E se eu tivesse lá, menos 100 e menos 101? Quem que é maior? O menos 100, porque menos 100 está mais à direita do que 101 que está à esquerda do menos 100, ok? E se eu fosse comparar então um número negativo com um número positivo, obviamente um número positivo é bem maior que um número negativo. Assim, a gente também pode estabelecer o que é o número oposto, ou também pode ser chamado de simétrico,
tá? Um número simétrico ou um número oposto de um número inteiro. Dizemos que dois números inteiros são postos quando são representados por pontos que encontram a mesma distância de zero. De 0 a 1. Qual que é essa distância? Uma casinha, uma unidade. De menos 1 a 0, qual que é essa distância? Também é 1. Por quê? Não existe distâncias negativas. Então, a distância sempre vai corresponder ao número positivo. Qual que é a distância de menos 3 e 0? 3 unidades. Qual que é a distância de 0 a 3? Também 3 unidades. Então, o que eu posso dizer? Que 1 é o oposto de menos 1, porque eles têm a mesma distância. Menos 3 é o oposto de 3. Menos 27 é simétrico, usando outra palavra, de mais 27, ou 27 positivo. 39 é simétrico de menos 39, porque eles têm a mesma distância da origem. Quando eu vou sempre comparar números, eu tenho que ter um ponto de partida, e esse ponto de partida sempre é o zero, sempre é a origem. Os números inteiros, então, menos 3 e 3 são opostos, é o que acabei de explicar, por causa dessa posição. A distância entre menos 3 e 3 a 0 são as mesmas. A distância de um são 3 e a distância de outro é 3. Quando essas distâncias são iguais, esses números então são chamados de opostos ou simétricos. São as mesmas palavras para o mesmo significado, ok? Módulo ou valor absoluto de um número. O módulo ou valor absoluto de um número é a distância que esse número tem até zero, que a gente acabou de ver. Não é a definição de número oposto e simétrico. Agora eu quero saber só a distância que esse número tem até zero. Lembrando que todas as distâncias são positivas. De menos 3 a 0, eu tenho a distância 3. Então, o módulo, representado por essas duas barras na vertical, de menos 3 é 3. E qual que é o módulo de 3? Quando eu estou comparando, então, a distância de 0 a 3, também é 3. Módulo de qualquer número negativo, o resultado sempre é positivo, porque não existe distâncias negativas, ok? Para representar o módulo de um número, utilizando duas barras verticais, que eu acabei de explicar para vocês. Assim, módulo de 3 positivo é 3, módulo de 3 negativo é 3, módulo de 7 negativo é 7, porque a distância da reta numérica de 0 até o menos 7, menos 5, menos 6, menos 7. Eu tenho uma unidade, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu ando, então, 7 casas, certo? Então, o módulo sempre é positivo, são 7 unidades. Módulo de 0, obviamente, a distância de 0 até 0, nenhuma. Ele não vai andar nenhuma casa para chegar em 0. Então, 0. E o módulo de 9 também é 9. Como a distância é sempre um número positivo, o módulo de um número sempre é positivo, ou seja, sempre esse resultado tem que ser positivo. O módulo também é um importante elemento na comparação de dois números inteiros, tá? Por exemplo, módulo de menos 34 é 34. Módulo de menos 17 é 17. Quem está mais perto de zero, então?
o menos 17. Então, ele é um número maior. Então, menos 17, ele é maior que menos 34, certo? Bem, pessoal, os conceitos básicos e definições de números inteiros são esses. O que é um número inteiro, o que é um número simétrico e oposto e qual que é o valor absoluto de um número inteiro. Tá? Lembra, número inteiro, todos os números positivos e negativos. Onde que eu acho isso no dia a dia? Quando eu vou no banco, meu saldo está negativo, o que significa que eu estou devendo. Se está negativo, devendo. É um número inteiro negativo. Quando eu tenho um valor positivo, significa que eu tenho saldo positivo. Ou seja, eu não estou devendo. Eu tenho algo lá que eu posso retirar. Tá? Termômetro. Quando eu estou trabalhando em ciências, temperaturas, medidas abaixo de zero são medidas negativas, o que significa que está frio. Se uma temperatura está muito alta, significa que está calor. É um ótimo exemplo de números negativos. Tá? Números negativos em temperatura significa que o calor está ausente, ou seja, está frio. Espero que ficou bem clara essa ideia de números negativos e positivos. Para a próxima aula a gente começar a trabalhar as operações. Ok? Um abraço.